Olá! Hoje eu vou falar de 4 testes estatísticos que permitem identificar as causas especiais de variação. São elas: formação de clusters, mistura, tendências e presença de ciclos. São fundamentais para avaliar a instabilidade do processo e é feito de forma muito simples no Minitab. Fica até o fim que eu vou mostrar para vocês como que se faz e também interpretar a saída do Minitab. Agora vamos desenvolver os procedimentos no Minitab do nosso teste de aleatoriedade. Eu venho aqui em Stat, seleciono ferramentas da qualidade, gráficos de ensaios, aí eu verifico que os meus dados estão em linha, portanto tem que ser a alternativa de baixo, seleciono os meus subgrupos e dou OK. Antes de interpretar essa carta, vamos a alguns conceitos importantes sobre esse conteúdo. Essa tela inicial, ela é uma tela já do nosso curso, porque nós vamos falar de um dos capítulos que eu falo dentro do curso, que é a Introdução à Estatística. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse teste fantástico, que é o teste de aleatoriedade. Então, para a gente interpretar a saída do Minitab, a primeira coisa que eu tenho que proceder é sobre um nível de significância. Então, eu vou utilizar aqui 10%. Aí no curso a gente detalha os níveis que a gente trabalha. E o primeiro teste que eu tenho é a formação de clusters. A formação de clusters, então, ela prejudica bastante. São grupos que são formados que pode, por exemplo, enviesar uma medição minha ou algum item do processo. Então, a primeira hipótese é que não há presença de clusters. E sempre uma hipótese alternativa que é a presença de clusters. Aí eu vou comparar o valor que eu obter do Minitab e vou tomar a decisão se eu aceito H0 ou se eu rejeito H0. Agora, baseado na decisão que eu tiver, o que vai acontecer? Eu tenho uma implicação prática, que nesse caso aqui é, caso eu opte por rejeitar a hipótese que não há presença de cluster, eu vou ir para dentro do meu processo e investigar os problemas que podem ter, principalmente relacionados a sistema de medição e critérios de amostragem, como o tamanho da amostra, por exemplo, o intervalo de tempo entre as amostras, enfim. Aí o próximo são os testes de misturas. Misturas é o problema que eu tenho quando eu tenho mais de uma população dentro do processo. Isso pode acontecer em alguns casos multivariados. Então, minha primeira hipótese é que não tem a presença de misturas, e a minha segunda hipótese é que sim, há a presença de misturas. E é claro, como todo teste de hipótese, caso eu opte em rejeitar H0, ou seja, a minha primeira hipótese, eu preciso ter ação dentro do processo, que no caso então é buscar outras populações e verificar se eu não estou tratando um modelo univariado enquanto ele é multivariado. Isso acontece também com relação às correlações que pode ter dentro de um processo. Depois, a formação de tendências. A minha hipótese nula é não há tendências e minha hipótese alternativa é há tendências sim. E a implicação de ter tendências, né? Lembrando que a tendência pode ser, por exemplo, crescendo, decrescendo. E geralmente isso acontece principalmente por modificações no processo, desajustes, enfim, são fatores de mudança de média, são fatores que provocam a instabilidade do processo, ou seja, a falta de controle estatístico do processo. E finalmente aqui, os ciclos de sazonalidade, né? Os ciclos têm a ver com sazonalidade. Sazonalidade, ou seja, são ciclos que vai se repetindo ao longo do tempo. Então, a minha primeira alternativa é que não há ciclos, e minha hipótese alternativa é que sim, há ciclos, né? Ou seja, formação de ciclos ao longo do tempo, principalmente, né? Qual que é a ação minha direto no processo? Buscar fatores que estejam autocorrelacionados no tempo normalmente, né? Essa presença de sazonalidade, ela normalmente está relacionada ao tempo. Então são esses 4 testes que o Minitab vai mostrar para a gente na saída, e vamos então interpretar a saída do nosso exemplo que nós estamos utilizando.
Voltando aqui para a interpretação do gráfico, a primeira coisa que nós vamos fazer é interpretar esses pontos do gráfico. Esses pontos em cinza representam cada uma das observações no subgrupo. E a linha que emenda os pontos em azul é a média dos subgrupos. Agora vamos aos testes estatísticos. Então, a análise do meu primeiro p-valor mostra que eu rejeito H0. Veja que o meu p-valor ele é menor do que o nível de significância que eu coloquei. Portanto, existe uma diferença estatística aqui que faz com que eu rejeite H0, né? Então, a formação de clusters ela é estatisticamente significativa. E como eu disse nos conceitos, quando eu tenho formação de cluster, eu posso ter problemas de amostragem, inclusive no intervalo delas. Meu próximo teste estatístico é para misturas, que é quando a gente quer ver se tem mais de uma população misturada no processo. Aqui eu aceito H0, portanto não é significativo a questão das misturas. Tendência, veja que interessante, né? Eu estou aceitando H0, portanto não existe uma diferença significativa, embora eu veja aqui no gráfico que a partir da 10ª amostra, olha que interessante, me parece que o gráfico cresce, mas não foi suficiente para mostrar uma diferença significativa estatisticamente, né? Isso é muito interessante, por isso que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente deixa de achar e começa a ter elementos científicos para a gente tomar decisão dentro dos processos, né? Essa é a grande virtude desse tipo de teste. E a presença de ciclos, ou seja, oscilações, ou mesmo sazonalidade, também não é significativa, porque eu estou aceitando H0. Então, estes são os testes de aleatoriedade. Vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.